O assunto de hoje é castração e por que você deve tomar essa importante decisão. Bem-vindos à Confraria Animal. Ao pesquisar na internet a palavra castração, muito provavelmente você vai se deparar com uma enciclopédia de uso popular muito conhecida, onde os usuários é que fazem o conteúdo. A primeira descrição do ato, ela diz respeito à castração humana. Eu pensei algumas frases ou alguns termos. Castração é um ato de mutilação sexual que incapacita o indivíduo de reproduzir sexualmente. O ato consiste na extirpação das gônadas e a castração masculina também pode ser o maior ato de emasculação. São palavras muito fortes que podem, principalmente nos machos, desestimular a realização da prática importante. É muito comum, principalmente o cliente homem com o cão macho, principalmente de grande porte ou raças como Pitbull, Fila, Doberman, a restrição à castração. Nos parece que o cliente espelha aquela condição em si mesmo e opta por não fazê-la, predispondo o cão a problemas seríssimos de saúde e também comportamentais. Então, amigo, você que se identificou com essa realidade, se viu, vestiu essa carapuça, se viu nessa pele, vai um recado para você. A castração não extrai do animal comportamento de masculinidade, de atividade, de lazer, de faro, de guarda, nada disso. A castração, única e exclusivamente, retira o comportamento sexual do seu animal, ou seja, a busca pelas fêmeas. Além desse mito, nós temos mais alguns que podem estar atrapalhando você na decisão, na tomada de decisão da realização pela castração ou não do seu animal. Primeiro, então, esse já dito, da retirada da masculinidade. O segundo item que a gente pode enumerar seria que a castração é um procedimento cruel, um procedimento doloroso, brutal ou qualquer coisa do tipo. E isso é mais um mito. A castração é uma cirurgia, dentre as cirurgias realizadas na clínica veterinária, muito simples, indolor, uma vez que o animal está anestesiado, mas com pós-operatório curto, indolor ou com muito pouco desconforto. Dependendo mais do manejo, né? Se o proprietário é cuidadoso em realizar os procedimentos pós-operatórios de acordo com o que o clínico prescrever, é um procedimento de um pós-operatório muito simples. Claro que não precisa dizer, esse procedimento deve ser feito em clínica veterinária, com profissionais competentes para que isso tudo que a gente disse aqui seja uma verdade. Outro mito importante de ser quebrado é de que a cadela ou a gata precisa ter pelo menos uma cria ou uma ninhada para que ela se desenvolva completamente, física ou emocionalmente até. Quando eu digo emocionalmente, por quê? Existe um mito de que a cadela ou a gata que nunca pariu ou nunca teve uma ninhada, ela passa a ser infeliz durante sua vida ou coisa parecida. Isso é um mito completamente errado, o que acontece muitas vezes é o contrário, tá? A ansiedade e a busca pela fertilização, ou pelo coito, ou pelo acasalamento, pode sim gerar esse problema comportamental. O contrário não, ok? Outro mito importante é com a questão de custos, porque você deve comparar a castração a outras cirurgias que podem ser necessárias pela não realização da castração. Por exemplo, uma cirurgia para piometra, que é uma infecção uterina, uma cirurgia que além de muito mais cara que uma castração, é uma cirurgia de altíssimo risco. Outra cirurgia ainda pior seriam as cirurgias para neoplasias mamárias, por exemplo, ou uterinas, que aí passam a ser cirurgias muito mais complicadas, de grande monta, com maiores riscos e principalmente com custos podendo chegar a 10 vezes o custo de uma castração. No caso dos machos, ainda menos invasiva a cirurgia, uma cirurgia extremamente simples, extremamente barata. Uma vez expostos os mitos ou desconstruídos os mitos, vamos passar a falar um pouco agora dos benefícios, que são muitos. O primeiro delas é com relação à posse responsável. Posse responsável é um conjunto de medidas que o proprietário do animal deve realizar para que o animal tenha uma vida saudável, uma vida mais longa possível e também para que não sejam causados problemas para a sociedade. Uma vez que você realiza a castração do seu animal, um dos problemas principais que você evita são as gestações indesejadas, que é com certeza a principal causa da quantidade enorme de animais abandonados pelas ruas. E também importante, muito poucas vezes enumerada, uma causa importante da proliferação das zoonoses. São as doenças
que os animais são portadores, que podem ser passadas para os seres humanos. Uma vez que você adquirir um animal, faça a castração desse animal adquirido. O animal adotado, se adotado das ONGs corretas, muito provavelmente já virá castrado para sua casa. Aquele que for comprar, por favor, castre o seu animal. Você não é criador. Outro fator importante para ser avaliado na questão da castração é a diminuição dos riscos dos tumores ou das neoplasias, dos cânceres hormônio dependentes. Seriam os tumores mamários em fêmeas, os tumores ovarianos e os tumores uterinos, basicamente. Nos machos, os tumores testiculares e de próstata. Com a castração, no caso de fêmeas, cadelas, você pode diminuir a prevalência ou a incidência desses tumores em até 99%. Trabalhos dizem de 98% a 99% nos casos das castrações precoces a partir dos 5 a 6 meses de idade. Não tem por que expor o seu animal a uma condição dessa, sendo que a castração, uma cirurgia barata, rápida e indolor, pode resolver esse problema. No caso de machos, a mesma coisa. Tumores testiculares e prostáticos, no cão de idade mais avançada principalmente, são comuns e você evita da mesma maneira. Nas gatas, esses números atingem valores próximos aos 60% ou ultrapassam 60% de chance a menos do animal apresentar esse tipo de neoplasia, esse câncer, ok? A exposição aos hormônios internos produzidos pelo próprio animal, eles aumentam a chance desses tumores, que dirá se esses hormônios vierem de forma exógena. Então, pessoal, com relação às injeções anticonceptivas ou anticoncepcionais, isso deve ser abolido do mercado, é uma briga que a gente tem constante, inclusive com os laboratórios. Por quê? Na verdade, ele é uma carga enorme de hormônios análogos de progesterona, que uma vez injetada na fêmea, ela tem esse nível alto de progesterona, ela impede a ovulação. A progesterona é um hormônio muito comum, por exemplo, em início de gestação. A progesterona em alto nível, o organismo faz uma leitura de que a fêmea está prenha. Ela que faz a manutenção do feto nos momentos iniciais de gestação. Quando você tem essa carga de progesterona alta, apesar do recrutamento dos folículos, esses folículos não ovulam. Então, como a gente já disse, que os próprios hormônios endógenos ou produzidos pelos animais podem levar a neoplasias, né? Você imagina uma carga enorme vinda de fora ou exógena e de um análogo ainda, que não é nem natural. É muito comum receber fêmeas com tumores mamários e que no histórico vêm sendo aplicadas rotineiramente essas injeções ou esses anticoncepcionais. Então, gente, por favor, abolir o uso dessa substância extremamente perigosa e prejudicial para o seu animal. Outro ganho que a gente tem com a castração é a não preocupação mais com o cio propriamente dito. O sangramento dentro de casa. Fazendo a castração, como você não tem o cio, mas não tem o sangramento, você vai acabar com esse problema aí de um gasto. Muita gente aqui ou coloca o animal para fora, tem dó, passa a ser um problema, ou se utiliza de fraldas que hoje existem aí e tal. Enfim, mais um gasto, mais uma preocupação que você vai abolir. E a outra que é a preocupação com machos. As casas que têm machos e fêmeas, toda a época de cio é um problema sério, separa, o cão sofre, ou ele arranha a porta, enfim, N problemas relacionados a isso que você não vai ter mais. A ansiedade pela busca pelo acasalamento, pela busca por fêmeas, é um problema, sim, muito relatado e comum nos cães que não são castrados. Com a castração, você tem esse benefício. O animal, então, ele perde a ansiedade, porque ele perde a libido sexual. Então, com isso, a qualidade de vida desse animal aumenta. Quanto mais cedo dentre o período que ele está liberado para fazer a cirurgia, melhor, que ele ainda não adquiriu os comportamentos de demarcação, muitas vezes, ou ainda tem menos ansiedade. Então, você evita esse problema. Quanto mais cedo a realização, melhor. Pessoal, no caso de gatos e gatas, as visitinhas, as saidinhas de casa, muitas vezes são evitadas. Na grande maioria, os gatos param, né, de dar essas saídas indesejadas, que geram brigas lá fora, que podem ocasionar um atropelamento, por exemplo, entre outros fatores, doenças, enfim. O gato e a gata costumam ficar mais caseiros. Com relação a comportamento, nós aqui não costumamos indicar a castração como solução para comportamentos indesejados. O que acontece é que muitas vezes esse problema pode ser resolvido
quando ele está relacionado à questão de libido. Então, voltando, aquele animal que tem um comportamento de agressividade por buscar a fêmea, por essa frustração sexual, podemos até chamar assim, esse provavelmente vai ser resolvido. Se falando em dieta, importante também. Uma pergunta muito frequente é: fazendo a castração do animal, macho ou fêmea, gato ou cão, ele tende a engordar? E a resposta é sim, na maioria das vezes. No caso dos machos, principalmente, a baixa da produção de testosterona, ela causa um consumo de gordura menor, ou seja, a queima de gordura ela diminui. Então, com isso, você teria um acúmulo maior de gorduras. O outro fator poderia ser a diminuição da ansiedade, dessa procura, da libido sexual, diminuir um pouco a atividade. Via de regra, o que a gente preconiza é a observação nos períodos pós-castração e quando o início de um ganho de peso, entrar com uma dieta diferenciada. Essa dieta não é retirar quantidade de alimento, e sim a troca do alimento. Então você tem alimentos hoje em dia para animais castrados e você tem os alimentos light também. Essencialmente é o seguinte: você deve aumentar a proteína e diminuir o extrato etéreo da ração do seu animal. Como em todos os vídeos, nós colocamos os argumentos e quando a gente não conhece trabalhos contrários ao assunto, a gente coloca aqui, lança o desafio para que mandem. É importante, o diálogo é sempre importante. Nesse caso da castração, talvez você que esteja assistindo já ouviu falar disso, alguns países da Europa não têm indicado a castração por causa de alguns trabalhos científicos, e a gente vai expor um pouco daqueles que a gente leu com relação às atividades contrárias. Nesse caso, o que acontece? Os trabalhos que a gente teve acesso, eles indicam ou eles têm um N ou uma amostragem muito pequena, ou seja, poucos cães e gatos submetidos ao tratamento, não levando a significativa estatística ou não podendo afirmar o que o trabalho propõe, ou ainda, a grande maioria, ela indica problemas motores nos cães submetidos à castração. Na minha leitura dos trabalhos, eu acredito que isso está mais relacionado ao erro de manejo do que à castração. Por quê? Os animais, como já dito, tendem sim ao ganho de peso. Então, quando esses animais, principalmente nas fases jovens, eles ganham muito peso e não se faz um manejo de dieta correto, a articulação jovem ainda, com sobrepeso ou com peso excessivo, pode gerar esse tipo de problema. Então, ao meu ver, a minha conclusão ao ler os trabalhos é que mais me parece uma falha de manejo do que alguma coisa que levaria a gente a não indicar a castração. Então, mesmo lendo esses trabalhos contrários, na minha opinião, na opinião da equipe da Confraria Animal, a castração só traz benefícios, ok, gente? Outra pergunta muito comum aqui na clínica é sobre qual é a idade, a partir de que idade deve ser feita a castração. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é feita muito cedo. Inclusive, eu não sei mais, eu não tenho essa informação. Sei que já foi lei, acredito que seja ainda, nos Estados Unidos, quando você vende um animal, ele deve ser entregado castrado. Mas, basicamente, o que se faz lá, isso com certeza, é uma castração muito cedo. Nós aqui preconizamos que ela deve ser feita pouco antes do primeiro cio, no caso das fêmeas, e na mesma idade para machos, ou seja, pouco antes dos 6 meses de idade. Alguns trabalhos nos indicam que você realizando o procedimento antes desse período, você tem a chance de um desenvolvimento do aparelho geniturinário ainda incompleto, um subdesenvolvimento do sistema geniturinário. E isso pode causar consequências graves na idade adulta do animal, como a incontinência urinária, muito comum em fêmeas, quando é feito muito precoce, obstruções uretrais, machos e fêmeas, um desenvolvimento de pênis e vulva, um subdesenvolvimento, vulvas e pênis infantis. Após isso, algum problema? Nenhum problema, não existe idade avançada que impeça a realização do procedimento. Quando você tem a pré-avaliação feita corretamente na clínica, os exames que fazem isso, nós, por exemplo, temos a doutora Vanessa, que é cardiologista, acompanha esses exames, você faz uma avaliação mais profunda, não somente relacionada à idade, o que pode nos levar a afirmar que não existe idade limite para a realização da castração. Lembrando, quanto mais cedo, melhor. Importante dizer aqui, deixar um recado, pessoal. Desconfie de valores muito abaixo do mercado. Por mais simples que ela seja,
O veterinário capacitado, ele se utiliza de protocolos anestésicos muitas vezes caros, materiais muito caros. E o mesmo a mão de obra, ou seja, esse veterinário, para se qualificar, ele gasta muito dinheiro e é lógico, muito justo que isso seja depois repassado no seu serviço. É importante preços justos, mas muito baratos. Você pode desconfiar de algum desses fatores, ou da má qualificação do profissional, ou de um uso de equipamentos, medicamentos e afins de baixa qualidade. E ao invés de você ter aí uma solução para o problema do seu cão, você pode ter sim um agravamento de problema ou gerar um problema que ele não tinha. Muito obrigado por ter nos acompanhado. A gente está procurando trazer dicas ricas para você, para te ajudar no convívio com o teu animal, com a saúde do teu animal, com a felicidade da tua família. Semana que vem temos mais vídeo, novos assuntos, toda semana trazendo ajuda para você e para o seu amigo aí em casa. Um grande abraço a todos, até semana que vem.